Olá, pessoal, tudo bem? E pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Essa aula é nossa aula de filosofia, tá? Hoje a gente vai tratar a questão da introdução à filosofia jurídica, tá? Para isso, a gente precisa inicialmente entender o conceito de filosofia, né? Por quê? Porque o conceito de filosofia ele é muito importante para as nossas, para os nossos estudos. Então, o que é a ideia da filosofia? Tá? A filosofia do grego, tá? Significa filo é amigo, né? Zofia é saber. Então, a conclusão que se chega então é que a filosofia é o amor, a amizade, tá? A sabedoria, né? Então, a questão que a gente trabalha, tá? Dentro da estrutura da filosofia é isso, é o amor ao conhecimento, né? Então, observa-se que a filosofia ela vai ter, igual eu coloquei aqui para vocês, aquilo que a gente chama de destino residual. Por quê? Porque ela vai se ocupar de questões gerais, tá? Questões relativas, inicialmente foram questões relativas ao cosmo, ao modo de viver, né? Os primeiros filósofos, eles rechaçavam a ideia de serem chamados de sábios. É por isso que a ideia da filosofia, né, é uma ideia de que, por serem amantes e amigos do conhecimento, eles preferiam ser chamados de filósofos, né? Então, o que é a nossa ideia de filosofia, né? A nossa ideia de filosofia, então, é buscar entender as questões que circundam a vida em sociedade, e não só a vida em sociedade, mas como todo um arcabouço que vai orientar os sujeitos, né? Tal situação é muito importante, tendo em vista que nós estamos estudando a questão relativa à filosofia jurídica, tá? Então, a filosofia jurídica, ela é uma forma, tá, de saber, uma forma de conhecimento, tá? Na qual a gente estuda questões relativas à justiça, tá? Não só a justiça, mas qualquer questão relativa ao conhecimento jurídico, tá? Mas o que a gente observa é o seguinte, tá? Com o desenvolvimento da filosofia, você observa questões relativas aos pré-socráticos e aos socráticos, né? Seguindo a ideia dos socráticos, né, e do ensinamento depois platônico, né? O Aristóteles vai dizer que a filosofia, ela tende a entender, ela busca entender a perplexidade, né? Essa ideia de que nós temos uma atitude de assombro do homem perante a natureza. E essa atitude de assombro do homem perante a natureza faz com que o sujeito, ele, então, busque sanar as dúvidas, né? Busca resolver as dificuldades que são mais aparentes, tá? Isso tudo deságua na ideia de que o homem, ele começa a filosofar, ele passa a filosofar quando ele observa que existe na vida dele, que a vida dele é cercada de mistérios, né? E ele entende que ele é um sujeito que pensa. E por pensar, ele pode então questionar, tá? É óbvio que isso é um primeiro pensamento da ideia de filosofia, que depois vai desaguar naquilo que a gente está estudando hoje, que é a filosofia jurídica, tá? Só que é muito mais do que isso, né? Então, quando o homem começa a se questionar, começa a duvidar e começa a buscar respostas, a ideia é: existe uma verdade? Né? Então, por que isso é importante? Existe uma verdade que é absoluta, né? Então, este é uma questão que foi durante muito tempo debatida. A questão aqui é o seguinte: quando você analisa o plano da filosofia sobre um plano histórico, sobre um panorama histórico, observa-se que o primeiro desapontamento é que a verdade ela é uma construção, né? Então, o que hoje é aceito, tá? Não necessariamente será aceito daqui a algum tempo, ou aquilo que já foi aceito antes, atualmente também não é.
né? Isso deságua em algumas questões importantes. Por quê? Porque em que pese o filósofo, de uma maneira, em algumas questões, ele não vai encontrar uma resposta pronta e acabada, é a filosofia a grande responsável por que a gente questione, tá? Questões que são de uma ordem atemporal. Né? Então, qual que é o nosso primeiro... E aí eu explico. Qual que é o nosso primeiro estudo na nossa disciplina de Filosofia e História do Direito? Nosso primeiro estudo foi a ideia de justiça. Nós estudamos a justiça sobre um prisma da Grécia Antiga, depois nós estudamos sobre a ideia da patrística e da escolástica, e por fim nós desaguamos num autor que é moderno, né? Que é o John Rawls. Moderno não, desculpa, contemporâneo. O John Rawls, ele trabalha a ideia da justiça dele sobre um viés de uma perspectiva econômica e social. Então, observem que isso é uma pergunta que é feita há muito tempo. O que é justiça? O que é direito? O que é moral? Como que a moral pode ou não influenciar o direito? Né? Todas essas questões são questões de cunho filosófico e isso deságua, isso desdobra dentro da estrutura da filosofia jurídica, tá? Então, isso é muito importante, tá? Eu acho até legal quando a Marilena Chaui conceitua a filosofia. Então, eu vou ler um pedaço daquilo que a Marilena Chaui, que é inclusive uma das autoras que a gente trabalha, vai falar sobre filosofia. Não se preocupem em copiar, porque eu vou colocar isso no material de aula, tá bom? A Marilena Chaui vai falar assim, olha, se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, tá? Se não deixar guiar pela submissão a ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências, na política for útil, se a dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações, numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes. Esse trecho foi tirado do livro O Convite à Filosofia. Então, observem que a ideia de se colocar a filosofia como um saber residual, não, de maneira alguma, reduz a sua importância, muito pelo contrário. As nossas manifestações, todas as estruturas, todas as questões históricas, elas vão ser em algum momento questionadas pela filosofia. E a filosofia vai dar interpretações para essas situações. Então, daí a importância da estrutura da filosofia. Mas mais do que isso, já que a gente está estudando filosofia do direito, que alguns autores vocês vão analisar, vai chamar de jusfilosofia, né? A filosofia do direito, ela não pode ser considerada uma ciência jurídica, ela não pode ser considerada uma disciplina jurídica, tá? Mas ela é uma filosofia voltada para a ordem de uma realidade que é uma realidade que é jurídica. Então, ela é uma realidade própria. Então, eu poderia dizer, inclusive, que a filosofia do direito, a jusfilosofia, é como se fosse um braço, um desdobramento da filosofia, tá? Isso é importante? Por quê? Porque a filosofia do direito, ela vai entender, ela vai buscar entender, tá? Questões que são relativas à lei e à aplicação de lei naquele determinado momento. Tá? Então, isso por quê? Porque, independentemente do conceito que os senhores estão filiados em relação à filosofia, ao direito, a filosofia, o direito vai ser uma realidade universal. Tá? Quando a gente estuda direito natural e direito positivo, a gente vai ver que o direito natural, por exemplo, quem advoga a ideia do direito natural vai entender que o direito natural ele tem uma ideia que é universal, imutável e atemporal. E que ela pode se consubstanciar numa norma positivada, tá? E isso por quê? Porque essa norma positivada, ela vai servir de baliza para uma sociedade numa determinada localidade, tá? E devido ao fato desse fenômeno de que o direito ele é uma ordem cogente, né? É que ele é suscetível de ser indagado pela filosofia, né? Daí
a ideia e a importância da filosofia do direito para o direito. Por quê? Porque quando a gente observa o direito ele é uma construção, tá? É óbvio que a gente sabe que na modernidade, na atualidade, na contemporaneidade, né, a gente sabe muito bem que uma legislação ela é construída a partir de uma série de questionamentos, de uma série de discussões. Vou dar um exemplo para vocês do Código de Processo Civil novo. O Código de Processo Civil novo, que foi promulgado em 2015, o que acontece com ele? Quando você vai ver a história do Código de Processo Civil novo, nosso código atual, você vai ver que ele é um código extremamente democrático, porque ele foi construído por uma série de sujeitos pensantes que foram até o local competente para poder apresentar suas questões em cima desse código. Significa que o código é perfeito? Não. Não é perfeito, mas significa que ele foi o quê? Ele foi construído dialeticamente, né? Mas pode ser que daqui a algum tempo os institutos que hoje vigorem no direito, no processo civil e que são adequados à estrutura do processo civil, eles não mais vão servir para ele. A filosofia, ela vai começar a entrar nas legislações para poder tentar entender se há ali a melhor maneira, a melhor medida da justiça, se o juiz, ao aplicar aquele código, ele está aplicando da melhor maneira possível, né? Se existe dentro dessa estrutura uma ideia de respeito à liberdade, o que é essa liberdade, como é que a gente entende essa liberdade, tudo isso vai ser feito por quem? Pela filosofia jurídica, né? Então, a partir dessa ideia é que a gente tem alguns questionamentos. A filosofia jurídica vai falar assim, olha, por que o juiz ele tem que se apoiar na lei? Quais são as razões de lógica moral que levam ao juiz a se voltar contra uma legislação? Isso é correto? Por que uma lei vai obrigar a gente? Por que uma lei tem força com a gente? Tá? Quais são os parâmetros que vão balizar os sujeitos que estão obrigados a seguir essa lei? Todos esses questionamentos, eles são feitos pela filosofia jurídica, tá? Então, o que se observa é que a filosofia jurídica, ela vai criticar, ela vai apresentar uma crítica importante acerca do sentido, acerca da experiência, acerca da aplicação do direito, tá? Isso tudo baseado naquilo que ele trabalha, baseado na realidade que ele se encontra. Qual realidade? A realidade jurídica, tá? Então, ela vai fazer o seguinte, ela vai converter. Converter o quê? Converter um problema jurídico em uma questão de natureza crítica, tá? Então, é esta a questão importante da filosofia jurídica, tá? Tem mais algumas questões? Tem. Quais são as propostas que a gente pode indicar como propostas da filosofia jurídica, né? Então, é necessário, primeiramente, um estudo da justiça, tanto que é uma das questões que a gente vai entender, e foi uma das questões que a gente entendeu nas nossas primeiras aulas. Tá? Tem mais coisa? Tem mais coisa, né? Então, entender a questão relacionada à positivação das normas é outro das propostas da filosofia jurídica, tá? Entender e criticar os métodos jurídicos utilizados pelos juristas, tá? Entender questões jurídicas históricas. Por que isso é importante? Porque é o seguinte, eu sempre dou esse mesmo exemplo para vocês na aula de filosofia, então eu vou continuar com esse meu exemplo. Eu sempre vou para a ideia do Código Penal, tá? Mas essa questão também vocês podem usar, historicamente falando, o Código Civil. Mas eu trago o Código Penal porque ele é um código que traz algumas questões, no seu nascedouro de 1940, algumas questões que hoje em dia não têm a menor lógica de existir. Então, quando o Código de 1940 ele nasceu com algumas propostas. Uma das propostas que ele nasceu foi a questão de conceituar a ideia da mulher honesta. Então, para o Código Penal, determinados crimes só poderiam ser praticados contra mulheres honestas.
Da mesma forma, lado a lado da mulher honesta, você tem a mulher virgem. Então, alguns crimes eles só poderiam também ser praticados por mulher virgem. Inclusive, o legislador, indicava o seguinte, raptar mulher virgem, né? Então, óbvio que você tinha, sim, algumas conceituações, né? Além disso, você tinha alguns delitos que hoje em dia não tem razão para existir. Então, em 1940, você tinha o delito de adultério. Cuidado, é adultério, não é bigamia. Adultério foi retirado do Código Penal em 2005. A bigamia ainda continua. A bigamia é o quê? A bigamia é contrair casamento sendo casado, tá? O adultério não. O adultério era manter um relacionamento paralelo enquanto você tem um casamento. Então, em 2005, o Código Penal de 1940, somente em 2005 é que o adultério saiu do ordenamento de uma maneira formal, tá? Isso significa o quê? A filosofia, então, vai entrar nessa questão, vai estudar a norma que foi construída antes e a norma e como é que os operadores do direito, como é que os sujeitos que, então, estão dentro da estrutura jurídica, tá? Para aplicação e para buscar esta aplicação desse direito, então, por isso, os juízes, os advogados, os membros do Ministério Público, a Defensoria Pública, né? Assim como os estudiosos, eles vão indicar por que houve uma movimentação, por que houve uma alteração no pensamento do legislador atual, fazendo com que ele retirasse, né, do ordenamento jurídico uma figura, um tipo penal. Qual o tipo penal? O tipo penal do adultério, né? Então, observa-se que isso é uma das propostas da filosofia jurídica, né? É entender uma questão sobre o ponto de vista histórico, né? E para que isso? Para você poder contribuir para o aperfeiçoamento do direito positivo, tá? Isso é muito interessante, mas isso é uma questão que demanda certo tempo. Numa das aulas anteriores, a gente discutiu uma questão relativa à Marcha da Maconha e à liberdade de reunião e de pensamento. E que entendeu-se que a Marcha da Maconha, ela é uma união de dois direitos fundamentais, o direito de reunião, ou seja, as pessoas se reúnem pacificamente e questionam uma norma. Qual norma? Aquela norma que indica que a utilização de um psicotrópico específico, que no caso é a maconha, naquele momento, né, dentro daquela reunião, ela não é considerada apologia ao crime, né? Isso também tem um certo viés de noções de filosofia do direito. Por quê? Porque a filosofia do direito, então, ela vai se voltar para essa questão e ela vai analisar esses normativos existentes que estão vigentes, né? E vai, então, analisar se há uma mudança dentro da sociedade que faz com que haja ou não crime, em que medida vai haver ou não crime, não só crime, como qualquer outra conduta que é juridicamente relevante, tá? E também nós vamos falar também sobre questões de estudos de fatos jurídicos, né? Então essa é uma outra proposta da filosofia jurídica, tá? Por fim, para terminar nossa aula, nós vamos conceituar a filosofia jurídica. Aqui eu trouxe dois conceitos, da mesma maneira, não precisa, enquanto vocês estão assistindo essa aula, ficar parando, porque ela vai estar no material de aula de vocês, vou mandar, tá? Que é o seguinte, o Miguel Reale, que vai ser um autor que nós vamos estudar ele daqui a pouco, porque a gente vai estudar a teoria tridimensional do direito, né? O Miguel Reale é um autor brasileiro, né? Esse é o Miguel Reale pai, né? Não é o Miguel Reale filho, o Miguel Reale pai é o filósofo e o Miguel Reale filho é o penalista famoso, tá? Então o Miguel Reale fala o seguinte: o que é a filosofia do direito? No entender do Miguel Reale. O conceito de filosofia do direito é uma perquisição permanente e desinteressada das condições morais, lógicas e históricas do fenômeno jurídico e da ciência do direito. Então observe o seguinte: o Miguel Reale fala uma perquisição permanente e desinteressada. Por quê? Porque para esse autor, de grande estirpe, inclusive,
a ideia da filosofia é um questionamento sem necessariamente você ter um interesse por trás daquilo. Você não está questionando, você não está duvidando, você não está levantando uma questão para poder se beneficiar de alguma maneira. Agora, observe, se a gente vai trazer a ideia do Miguel Reale, tá? Que está estampada no livro Noções Preliminares de Direito para a atualidade, a gente observa o seguinte: o sujeito hoje, ele não é um sujeito neutro. Já tem muito tempo que a estrutura do pensamento filosófico e do pensamento metodológico já entende que o sujeito não é moderno, o sujeito não é neutro, tá? Ele pode ser imparcial. E eu já não sei se eu disse isso para vocês, há quem hoje em dia questiona, inclusive, a imparcialidade, né? Eles estão tentando buscar uma nova forma de entendimento aí. Mas se o sujeito não é neutro, essa questão relativa à perquisição desinteressada, ela tem que ser lida de uma maneira bastante atual, né? Essa questão de desinteresse, ela tem uma relação daquilo que eu já falei, ou seja, sem nenhum interesse por trás daquilo. Você não está subvertendo uma ordem para mudar um pensamento e conduzir as pessoas para aquilo que você quer, por algum motivo que seja um motivo que tenha uma relação que não seja de ordem moralmente aceita. O que eu quero dizer com isso? Aí a gente sempre dá o exemplo da época em que o nacionalsocialismo se instalou na Alemanha. Qual foi a primeira coisa que o Partido Nazista, uma das primeiras coisas que o Partido Nazista fez para tentar buscar uma aderência da população àquilo que eles estavam pregando? Era normatizar uma propaganda. Então, o que eles faziam ali? Eles construíam uma ideia de que o Terceiro Reich, ele era imbatível e que era necessário combater o inimigo comum. Então, observem que eles utilizaram todo um arcabouço teórico, tá? Jurídico e até filosófico, porque existem alguns autores que foram aderentes às manifestações nazistas, que tinham como objetivo claro uma tendência ao terror, uma tendência ao horror, uma tendência ao fascismo. Então, é isso que o Miguel Reale não quer que seja feito. É necessário questionar, é necessário cuidar, é necessário levantar dúvidas, mas essas dúvidas elas não podem conduzir ao arbítrio, tá bom? O outro é um autor cujo livro dele chama Curso de Filosofia do Direito, que é o Eduardo Bittar. Ótimo autor também, eu vou ler também aquilo que ele entende como filosofia do direito. Ele fala assim, olha, a filosofia do direito é um saber crítico a respeito das construções jurídicas erigidas pela ciência do direito e pela própria praxis do direito, ou seja, a prática, tá? Então, praxis é a prática. Mais que isso, é a sua tarefa buscar fundamentos do direito, seja para cientificar-se da sua natureza, seja para criar o assento sobre o qual se fundam as estruturas do raciocínio jurídico, provocando, por vezes, fissuras no edifício que, por sobre as mesmas, as ergue. Então, o Eduardo Bittar, ele já tem uma noção de que a filosofia tem um objetivo de sempre questionar, tá? Inclusive, alguns questionamentos vão incomodar, né? Então, a gente sempre fala sobre esses questionamentos, eu sempre lembro do Marx, do Nietzsche, do Foucault, que são autores que são considerados autores malditos, principalmente os dois primeiros, o Marx e o Nietzsche. Em específico, o Karl Marx, que algumas pessoas, elas têm uma certa resistência contra ele, as primeiras resistências que foram travadas contra o Marx foi justamente das premissas que ele levantou, principalmente quando ele fala sobre questões de desigualdade, de superestrutura do Estado, do mercado como uma superestrutura, do Estado como uma superestrutura. E aí, mais do que isso, quando ele vai dizer que o povo, a população, o proletariado, por isso é que ele fala proletariados univos, é que sustenta toda a sociedade. Então, por isso é que quando ele levantou os trabalhos dele a primeira vez, quando ele apresentou os escritos dele, as conclusões que ele tomou, ele foi tão rechaçado. Mas por quê? Porque ele criticou a estrutura já formada, a estrutura de um raciocínio jurídico. O Foucault, mais recentemente, entre a década de
60 até 80, foi quando ele morreu, ele vai falar sobre questões relativas ao poder. Como o poder, ele pode ser em determinada maneira prejudicial e como é que esse poder vai entrar dentro do seio da sociedade, vai entrar de maneira bastante cuidadosa, inclusive, e vai dominar os corpos. Uma dominação que ela não é mais física, é uma dominação que ela é psicológica. Isso é muito legal e nós vamos estudar nas próximas aulas. Pessoal, então aqui a gente encerra a nossa introdução à filosofia jurídica, tá? Nas próximas aulas a gente vai continuar trabalhando essas questões. Então nós vamos estudar lógica jurídica, nós vamos entender os pressupostos dessa lógica jurídica, vamos começar a estudar os grandes sistemas. Então aí nós vamos estudar o que é a ideia da filosofia do direito para os gregos, os romanos, enfim, para o período medieval, vão ser aulas bem interessantes. Eu estou em todas as plataformas, então nós temos contato pelo Google Classroom, pelo nosso grupo de WhatsApp, além do meu e-mail, minhas redes sociais, e também esse material vai ser disponibilizado na plataforma do Blog do Universo, que é o canal oficial da faculdade para com vocês. Então, qualquer questão, se tiverem alguma dúvida relativa ao material que foi mandado ou não, para atualização de material, seja da minha disciplina, seja de qualquer outro, vão até o Blog do Universo e analisem se todos os materiais estão lá, porque esse blog está sendo alimentado constantemente. Estou aí aberta às dúvidas e um abraço a vocês, boa sorte e esse tempo vai passar. Abraços!